Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. O assunto de hoje está relacionado com eras geológicas da Terra e o Antropoceno. Então, a definição de Antropoceno é um termo popularizado em 2000 pelo químico holandês Paul Crutzen para designar uma nova época geológica caracterizada pelo impacto do homem na Terra. Então, se nós olharmos esse gráfico aqui, nós percebemos que a evolução da história geológica da Terra ela é dividida em éons, eras, períodos, épocas, e isso é em termos de milhões de anos. É uma escala de tempo muito, muito diferente da nossa vida. Nós temos, então, dentro de éon, nós temos as eras, que são a Cenozoica, a Mesozoica, Paleozoica. Dentro das eras nós temos os períodos, então no caso desse Cenozoico nós temos o Quaternário e o Terciário. O Terciário é sempre dividido em Neógeno e Paleoceno. E dentro da Cenozoica, que é a mais recente, foi incorporado aquele termo Antropoceno lá no comecinho, lá em cima, então é mais recente. Então são milhares de anos atrás, né? Lembrando que a mais antiga é o Arqueano, que seriam 4.500 milhões de anos atrás. Então é uma escala de tempo bem diferente. Por que então o Antropoceno? É porque o homem já vem interferindo no nosso planeta há muitos anos, há muito tempo. A partir do momento que ele começou a praticar a agricultura, que ele começou a ficar em determinados lugares por tempo mais longo, em vez de ser nômade, ele começou a se fixar, ele começou a modificar os ecossistemas, começou a modificar a paisagem. Então, alguns cientistas consideram que o início do Antropoceno seria lá na Era Neolítica, há cerca de 12 mil anos atrás, quando o homem começou a praticar a agricultura, plantios de alimentos, criação de animais domésticos, então seria mais em torno de 12 mil anos atrás. Alguns cientistas acham que, na realidade, o Antropoceno deveria ser considerado como início no século XVII, na colonização das Américas, quando milhões de índios foram mortos aqui no nosso continente, e o homem branco começou a mudar a paisagem, desmatar, principalmente desmatar agora, até hoje desmatando a Amazônia, desmatando então ecossistemas, colocando agricultura. Então houve essa mudança radical. E claro que essa mudança também ocorreu em outras partes do mundo, como na Europa, em que mais de 65% dos solos que estavam sob floresta virgem hoje estão sob monocultivos. Então a mudança foi muito grande, né? Alguns acham que deveria ser considerado como início do Antropoceno, da época antropocênica, a Revolução Industrial no século XVIII, lá na Europa, através então, de toda aquela Revolução Industrial e também da criação da máquina a vapor, que revolucionou as tecnologias de desenvolvimento do ser humano. E tem alguns cientistas que pensam um pouquinho diferente, que seria mais ocorrência assim, de camadas, de presença de alguns elementos que antes não eram conhecidos, não ocorriam na natureza. E que o Manuel Tironi, que é um chileno, cientista chileno, ele chamou isso daí de prego de ouro. O que é prego de ouro? É a presença de irídio das detonações nucleares. Quer dizer, antes do ser humano desenvolver o planeta, de ocupar o planeta de uma forma consistente, não existia esse irídio de detonações nucleares. Elas começaram a aparecer nos anos 50. Então ele considera que a presença de irídio em camadas sedimentares poderia ser considerado como, de fato, o início da época do Antropoceno. Mas
Mas recentemente eles começaram a questionar que nós precisamos de trabalhar de uma forma um pouco diferente para saber qual foi o início de fato do antropoceno. E os estudos hoje estão sendo concentrados, pegaria em cerca de 10 lagos estáveis, a água não tem movimentação, a água parada, não há então interferência de movimentação, toda deposição ela vai para o fundo e vai formando camadas. E o Lago Crawford, em Ontário, no Canadá, é um exemplo clássico de um lago que está sendo muito estudado. E eles estão encontrando, então, no sedimento desse lago, hidrocarboneto de petróleo, metais pesados, e plásticos, microplásticos, nanoplásticos. A maior evidência atual é a presença de microplásticos e nanoplásticos. Isso daí realmente é o que está mostrando que o nosso planeta ele está cheio de microplástico, nanoplástico. Já falei para vocês em outros vídeos, mostrando que ele está ocorrendo. Tem áreas remotas, como dentro da Amazônia, lugares remotos, na Antártida, em todos os lugares a gente tem encontrado. E os estudos hoje estão numa fase de desenvolvimento com esses sedimentos e vai ser possível um pouco mais de informações, definir exatamente quando começou a época antropogênica no mundo, e que é a ação do homem na modificação do nosso planeta. E nós precisamos de entender melhor como é que está sendo essa ocupação, como é que está sendo essa evolução de interferência do ser humano no planeta, para que possamos tomar mais cuidado, saber quais o caminho que nós devemos tomar para minimizar esses impactos que estão terríveis. As temperaturas no planeta estão aumentando. Nesses dias agora, nós percebemos recordes de temperaturas elevadas em várias partes do mundo. Então, nós precisamos de entender um pouco mais desse processo de ocupação do nosso planeta, quais são as consequências negativas e como nós podemos minimizar esse efeito. Senão, nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente, mas com certeza não vai ser bom para nós. As gegeiras estão cada vez mais estão desaparecendo. Isso daí tem interferências nas correntes marinhas, e isso daí vai afetar o nosso planeta. Então nós precisamos de ter mais base científica, mais conhecimento científico para entender as modificações que nós estamos causando no nosso planeta e a rapidez de modificação que nós estamos causando no nosso planeta, para tentar minimizar as interferências negativas que nós estamos causando no nosso planeta. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma pequena informação. Nós já estamos na época do antropoceno, ou em outras palavras, já há uma confirmação de que essa interferência ela já é uma nova época da evolução do nosso planeta, e só precisamos de saber exatamente quando ela começou e como foi a evolução da rapidez de transformações que nós estamos causando no nosso planeta. Então era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pela presença. Compartilhem, divulguem, se inscrevam. Quanto mais pessoas entenderem todos esses processos de ocupação do planeta por nós, mais nós vamos tomar cuidado e para não destruir nosso planeta numa velocidade bem maior do que aquela capaz do nosso planeta se recuperar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.